Olá pessoal, meu nome é Ivan Orcaio, o canal Síndico Agora, e nesse vídeo eu vou falar de uma questão bem importante, que é o direito de vizinhança no condomínio. O direito de vizinhança no condomínio, mais ou menos, ele está baseado na seguinte frase: o seu direito termina quando começa o meu, tá bom? Então, basicamente, isso é o direito de vizinhança. Nós temos no artigo 1337 do Código Civil a possibilidade de pegar um condômino que é inadequado, aquele condômino chato, aquele que não segue regras, aqueles que reiteradamente provoca problemas no condomínio, a ser multado, para começar, em 5 vezes o valor da taxa condominial. Persistindo o problema, ele pode ser multado em até 10 vezes o valor da taxa condominial. O problema é que, para que seja aplicada a primeira multa, é necessário a presença de 3/4 dos condôminos. E isso a gente sabe no mundo real, que é onde a gente vive, não no mundo ideal, que é impossível, é praticamente impossível você conseguir recolher 3/4 dos condôminos. Ainda mais numa assembleia, você imagina que você vai ser obrigado a dar o direito de defesa desse condômino, ele vai ter que argumentar em defesa dele e as pessoas vão ter que votar na frente dele. Ou seja, fica uma coisa muito constrangedora. Para que se aplique 10 vezes o valor da taxa condominial, é necessário que ele já tenha sido multado anteriormente e, na reiteração do problema, ele seja multado em até 10 vezes e isso seja submetido a uma assembleia. Então você vê que o Código Civil ele não dá muita facilidade em relação aos artigos que tratam do código do condomínio, ele não dá muita facilidade de punição para esse morador, para esse proprietário inconveniente, o que é chamado de morador ou proprietário antissocial, aquele que provoca reiteradamente problemas com relação ao convívio social com outros moradores do condomínio. Então aí a gente é obrigado a recorrer para o direito de vizinhança, que pode ser aplicado em relação a qualquer vizinho e não necessariamente no condomínio. Eu vou ler o artigo 1227 do Código Civil, que ele trata especificamente da possibilidade de se tomar alguma medida legal contra o morador, o antissocial, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o artigo. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o prédio no sentido de moradia, tá bom, pessoal? O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais a. Aí vem as 3 palavrinhas mágicas do direito de vizinhança. A segurança, o sossego e a saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Ou seja, se é propriedade vizinha, ele não está falando especificamente em condomínio. E no parágrafo único, a única coisa que vale a pena a gente dar uma lida, esse artigo ele vai estar colocado na descrição do vídeo, tá? Então vocês vão poder ler com tranquilidade esse artigo. No parágrafo único, ele diz o seguinte, que não podem ser ultrapassados os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Limites ordinários, a palavra ordinário significa comum. Da mesma forma que no condomínio tem a assembleia ordinária, que é uma assembleia comum, ou seja, ela é obrigatória, ela é comum, todo ano tem que ter. Aí está se falando dos limites ordinários, ou seja, dos limites comuns da vizinhança. Não é, por exemplo, porque a pessoa tem um animal de estimação que isso pode incomodar um vizinho. Isso não dá direito ao vizinho fazer qualquer coisa, a não ser que esse animal esteja perturbando além do limite comum. Um latido de vez em quando, isso não é extraordinário, é ordinário, tá? Então, o que é seguinte? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando na possibilidade de tirar dessa pessoa o direito de utilizar essa moradia.
vamos deixar bem claro que ninguém está falando em tirar a moradia dele. O direito de propriedade é dele, mas ele pode ser impedido de permanecer nessa moradia. Ele pode alugar, ele pode deixar desalugado, ou seja, ele perde o direito de uso, não o direito de propriedade, tá? Então, quando a lei fala... Outra coisa, tem que haver um uso normal da habitação, da unidade, né? A pessoa, por exemplo, não pode estar transgredindo a destinação da unidade. É moradia? É moradia. A gente já conversou em outros vídeos que, de repente, olha, o prédio é residencial, a unidade é residencial, mas a pessoa exerce um trabalho, por exemplo, de advocacia, de contabilidade. Ninguém nem percebe que essa pessoa está fazendo uso, um pouco diferente do que deveria ser o normal, mas não está causando nenhum incômodo, nenhum constrangimento. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte: primeiro lugar que o síndico precisa ter ciência é se esse incômodo está sendo provocado em 2, 3, 4 moradores do condomínio, ou seja, no andar de baixo, no próprio andar, no andar de cima, ou se apenas um morador está sendo incomodado. Por exemplo, o morador do andar de baixo está sendo incomodado porque a partir das 11 horas da noite começa muito barulho de arrastar móvel, salto de sapato de mulher. Então, eu já passei por esse problema. O andar de baixo veio reclamar para mim o seguinte: olha, todo dia, meia-noite, no andar de cima começa barulho de salto de sapato, mas no apartamento inteiro. E ninguém no meu apartamento consegue dormir. É muito alto o barulho. E a pessoa arrasta a cadeira e arrasta a mesa, não se sabe o que faz. E eu fui ver. Como era todo dia por volta da meia-noite, um dia eu fui ver. E realmente a pessoa de cima incomodava demais o de baixo. Só que isso não era um problema condominial, era um problema entre vizinhos. Então o síndico precisa tomar um cuidado enorme para não enveredar num caminho que pode ser muito prejudicial ao condomínio. Ou seja, não é tomar as dores de um morador. A gente precisa distinguir se o problema é entre moradores ou se é entre um morador e o condomínio. 2, 3, 4 condôminos ou moradores estão incomodados com alguma coisa, aí já é um problema condominial. Se são entre 2 moradores apenas, sejam eles vizinhos, ou de cima ou de baixo, isso não é problema do condomínio. É claro que o síndico pode interferir, o síndico pode ajudar, o síndico pode dar uma mão. Escuta, pessoal, vamos parar com o barulho, está acontecendo isso. Mas ele não é o titular do direito nesse caso, então ele não pode fazer nada. Essa pessoa queria que eu, como síndico profissional do prédio, fosse na delegacia e fizesse um boletim de ocorrência. A primeira pergunta que o delegado ia me fazer é o seguinte: mas o senhor está sendo incomodado? Não, não estou sendo incomodado. Então o senhor tem que trazer a pessoa que está sendo incomodada. O senhor não é o titular do direito, o senhor não tem direito a reclamar porque o senhor não está sendo incomodado. Então precisa tomar cuidado. Se é um problema entre condôminos, ou se é um problema entre morador, ou se é um problema entre um morador e a comunidade, 2, 3, 4 moradores, aí já é uma outra história, tá? Eu queria ler para vocês, eu vou colocar aqui para mim, o artigo 19 da Lei 4.591, que é a Lei dos Condomínios e Edificações, que eu volto a reiterar, não teve todos os seus artigos revogados. Essa lei foi derrogada, alguns artigos estão valendo. Eu vou ler o artigo 19 dessa lei. Cada condômino tem o direito de usar e fruir com exclusividade de sua unidade autônoma segundo suas conveniências e interesses, condicionados umas e outros às normas de boa vizinhança, né? E poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos. Ou seja, isso reitera o que eu falei. Nós não estamos invadindo o direito de propriedade. Nós estamos tratando do direito à tranquilidade. São aquelas 3 palavras que eu falei lá no começo do vídeo, que eu vou repetir, que alicerçam o direito de vizinhança, que é segurança ao sossego, segurança, sossego e saúde. São os 3 S's. Segurança, sossego e saúde.
houve perturbação dessas três propriedades, desses três direitos, nós já estamos começando a falar do direito de vizinhança, tá? Um exemplo do que pode ser uma perturbação ao direito de vizinhança em condomínio é festa que vai além da conta, animal mal cuidado, animal barulhento, reforma que não acaba mais ou que extrapola a necessidade de fazer, ou seja, muita sujeira, muito barulho em excesso. Tá? Todo mundo vai ter direito a fazer uma reforma, mas não pode causar perturbação aos demais moradores. A deseducação com os funcionários, aquela deseducação reiterada, ou seja, perturba o bom andamento do serviço, a paz do convívio dos funcionários com os moradores. Isso também dá direito a uma reclamação baseado em direito da vizinhança, tá bom? Então, o que acontece? Já que o artigo 1337 do Código Civil não dá direito praticamente nem a multar, porque reunir 3/4 dos condôminos é quase impossível, muitas vezes o síndico vai ser obrigado a recorrer ao direito de vizinhança. E ele precisa tomar cuidado se é um problema realmente que está atacando o condomínio, os condôminos, os moradores, ou é um direito, ou é um conflito entre dois moradores apenas. Então ele precisa ver até que ponto ele tem direito de agir, direito e dever de agir, tá bom, pessoal? Então isso é o que eu queria falar sobre direito de vizinhança. No último vídeo a gente falou sobre a auditoria do condomínio. E no próximo vídeo eu vou falar sobre os 7 principais erros da administração de um síndico. Eu queria que vocês dessem clique no canal, eu sempre coloco na descrição do vídeo os artigos de lei que eu citei, o clique para o vídeo anterior, e sempre que eu publico o vídeo posterior, eu vou lá no vídeo anterior e coloco o link para o próximo vídeo também. Às vezes interessa, é um assunto que chama atenção, você vai lá na descrição e clica e já começa a assistir o vídeo, tá? Eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal também. Quando vocês se inscreverem, dá um cliquezinho no sininho para ser avisado toda vez que tem uma publicação de vídeo nosso. E, por favor, se você achar que é um assunto interessante, se você achar que é um assunto pertinente, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa e você com isso ajuda o canal, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!